Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Teologia Livre, continuando nossa série sobre pentecostalismo e mitologia. Falaremos um pouco sobre a tradição e a doutrina pentecostal. Bom, nas igrejas pentecostais, a tradição e a doutrina, elas estão intimamente conectadas. Quando a gente fala de tradição, vem logo a ideia de tradição da Igreja Católica, que foi e continua sendo severamente criticada pelas igrejas evangélicas de modo geral, seja no Brasil, seja ao redor do mundo. Parece loucura quando nós dizemos isso, mas as igrejas pentecostais adotaram também modelos significativos da Igreja Católica, como, por exemplo, a estrutura paroquial e a forma de liderança episcopal. E falando de tradição, ela surge quando determinadas práticas possuem bases nas concepções ideológicas e até mesmo utópicas da liderança, ou até mesmo elas possuem origem de costumes herdados dos europeus, como é o caso da maioria das igrejas no Brasil. A palavra do pastor ou do líder equivalente, ela é quase similar à palavra do Papa, mas é claro com suas devidas limitações, porque o Papa ele tem um alcance mundial, um alcance maior. As decisões da liderança maior das igrejas pentecostais, elas devem ser acatadas por todo o seio da igreja. E é bom nós deixarmos claro que nem sempre as igrejas pentecostais elas se valem da premissa da reforma protestante de que somente as escrituras ou sola escritura é suficiente para orientar e dirigir a vida da comunidade. A tradição é a transmissão de um corpo de ideias que são apresentadas a um povo ou a uma comunidade. Ela contém basicamente ensinamentos, histórias e até mesmo regras que se revestem de autoridade, ou até mesmo superam entendimentos de autoridades anteriores ou posicionamentos que possam vir a ser superados. Muitas igrejas pentecostais, elas possuem regimentos internos, elas possuem estatutos para orientar a vida e a conduta de seus fiéis. Essa tradição pentecostal surge para completar ou preencher uma lacuna que supostamente possa estar na Bíblia, e também ela serve para estabelecer peculiaridades entre um movimento e outro movimento. De todo modo, isso é uma prática comum nas igrejas de modo geral. Igrejas de diversas tradições têm essas práticas. Quando a tradição ela assume um papel de protagonismo em preencher determinadas lacunas da Bíblia, ou a fim de reformular alguns pontos, a fim de criar outros, é que surge o que chamamos de doutrina, essa consolidação de ideias tradicionais. A doutrina ela pode conter base bíblica ou não. Na tradição e doutrina pentecostal, muitos pontos não possuem especificamente uma base bíblica. Um exemplo simples é o modo de consagração de ministros em algumas denominações pentecostais, onde se exige que, além do candidato ser batizado com o Espírito Santo, ele também precisa falar em outras línguas ou dom de línguas. Assim como há esse critério baseado na tradição, também não existe ou não há qualquer base bíblica para se exigir de um candidato que ele curse um seminário teológico, por exemplo, para se tornar um líder e um pastor, e isso é o caso de outras confissões cristãs. A doutrina pentecostal ela é uma colcha de retalhos, assim podemos dizer, ela absorveu inúmeras tradições e ao longo dos anos ela tenta compilar esse amontoado de doutrinas a fim de consolidar a doutrina pentecostal. Ao mesmo tempo que o pentecostalismo ele tem traços wesleyanos, arminianos e até mesmo semi-pelagianos, ela também possui traços calvinistas, ao mesmo tempo em que se crê em perda de salvação, se crê em puritanismo exclusivista de eleição incondicional. Além disso, vemos claramente os traços pietistas do movimento pentecostal, onde há uma supervalorização das experiências místicas
em detrimento do dogmatismo e da sistematização doutrinária histórica da tradição cristã. O movimento pentecostal brasileiro também absorveu muito das teologias norte-americanas e especificamente da escatologia dispensacionalista e baseia sua doutrina escatológica em livros de ficção, como por exemplo o que contém no livro e filme Deixados para Trás. Um filme bastante interessante, assista que você vai gostar. Notamos também que o movimento pentecostal contém teólogos que são adeptos de escolas de interpretação alegórica. Eles interpretam a Bíblia como se ela tivesse ou contivesse sinais e símbolos para explicar uma realidade. Então eles criam assim uma série de hermenêuticas misteriosas a fim de causar catarse e emoção nas pessoas ou nos ouvintes durante uma mensagem e pregação. Outro elemento importante na tradição e doutrina pentecostal é a utilização da política como regra de fé. O uso da política a fim de alcançar seus objetivos religiosos tem sido um dos principais pilares dessa confissão religiosa, se não o principal pilar, poderemos arriscar a dizer isso, principal pilar atualmente. A introdução de líderes pentecostais no seio político faz parte até mesmo da soteriologia contemporânea da Igreja Pentecostal, que visa uma nova transformação de mundo com a implementação compulsória de seus valores e ditos morais e éticos. Bom, desse modo nós vemos e observamos aqui no Brasil que o movimento pentecostal ele não é um movimento homogêneo, único, o que faz desse modelo religioso um mar de verdadeiras complexidades. Bom, pessoal, valeu por hoje. Curtam aí e compartilhem os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também ative as notificações. No próximo vídeo dessa nossa série nós falaremos um pouco sobre pentecostalismo e a mitologia. Até logo, pessoal!